O Birajara, o Bira, ele falou o seguinte, ele falou a seguinte frase, ó: minha avó me espancava muito. Meu pai nunca quis me criar. Minha mãe também não. O Bira viveu na rua por 12 anos da vida dele. Por quê? Porque ele era espancado pela avó e o pai e a mãe não queriam criar ele. Ele foi para a rua. E quando ele foi para a rua, ele tomou uma decisão na vida dele. Ele falou assim, cara, eu vou mudar de vida. Eu vou passar no concurso. E o Bira, ele literalmente estudou como morador de rua, como pessoa em situação de rua, né? Vivendo na rua. Depois de 12 anos morando na rua, ele passou no concurso para ser funcionário do Banco do Brasil. O Bira virou, história verídica, o Bira virou funcionário do Banco do Brasil. Mas eu não queria falar só a história do Bira, não. Eu queria falar também a história do Cédric. O Cédric, ele é um cara que morava num lugar chamado Altinho. Conhece Altinho, Paty? Interior, agreste do Pernambuco. É difícil conhecer, né? Altinho tem 20 mil habitantes. O Cédric, ele morava em Altinho, no interior de Pernambuco. E ele tinha um sonho, ele tinha uma vontade, ele tinha uma clareza do que ele queria. E ele tinha uma ideia fixa, ele tinha obstinação, clareza com obstinação. O que o Cédric queria? Ele queria aprender inglês para viajar pelo mundo. E ele não tinha internet, ele não tinha computador, ele não tinha celular, ele não tinha nada. Sabe o que ele tinha? Um radinho de ondas curtas, o Cédric tinha. E aí o que o Cédric conseguia fazer? Ele conseguia sintonizar a BBC de Londres, do radinho dele, do agreste de Pernambuco. E o rádio não sintonizava legal. Ficava... E ele ouvia a BBC de Londres em inglês. E ficava estudando, ouvindo o radinho para entender o inglês, tentar entender o que acontecia, comprava revistinhas de inglês para aprender inglês. O Cédric passou a trabalhar numa companhia aérea internacional. A última vez que eu soube sobre ele na matéria que foi feita sobre o Cédric na Globo, o Cédric já tinha conhecido Washington, Chicago e Dallas, aprendendo inglês, ouvindo um radinho de pilha de ondas curtas que mal sintonizava, mas tinha mais, tá? A mãe do Cédric dizia assim para ele, cara, a mãe do Cédric disse que ficava chateada com ele, fala, filho, desliga esse rádio, amanhã eu vou ter que trabalhar. E ele falava, pô, mãe, mas eu tô aprendendo inglês, mas eu tenho que trabalhar amanhã, fica esse rádio chiando a noite toda, eu não consigo dormir. E apesar disso tudo, ele foi lá e aprendeu inglês e conheceu Dallas, Washington, Chicago, até aquele momento. Hoje eu não sei mais o que ele já conheceu. O que essas histórias têm em comum? Tanto o Bira quanto o Cédric, eles tinham algumas circunstâncias na vida dele. Eles tinham, um morava na rua, um vivia em situação de rua, abandonado, espancado pela avó e abandonado pelo pai e pela mãe, e o outro aprendendo inglês num radinho de pilha. Isso, presta atenção que eu vou te falar agora, isso são as circunstâncias que o Bira e o Cédric viviam. Circunstâncias. Eu sei que você vive hoje sob algumas circunstâncias. Eu não sei quais são as circunstâncias que você vive hoje. Não sei. Mas talvez você viva numa circunstância de pouco dinheiro. Talvez você viva numa circunstância de morar num lugar socioeconomicamente não privilegiado. Talvez você viva uma circunstância de estar num relacionamento abusivo. Talvez você viva uma circunstância de ser negro numa comunidade que discrimina ainda o negro. Talvez você seja uma mulher que vive numa comunidade que é discriminada pelos homens. Talvez você tenha uma religião que te seja discriminada pelo lugar que você viva. Talvez você não tenha estudo. Talvez você tenha parado de estudar. Talvez você tenha que trabalhar 12 horas por dia onde você trabalha. Talvez você esteja passando alguma necessidade. Ou talvez você tenha muito dinheiro. Ou talvez você tenha outras coisas. Mas eu queria dizer que tudo isso na sua vida são circunstâncias. E as circunstâncias não são elas que determinam quem você é ou principalmente quem você vai ser. O que determina quem você é e o que você vai ser é como você se coloca diante das suas circunstâncias. Circunstâncias são só circunstâncias. Ah, Jerônimo, mas quem tem uma circunstância de ter dinheiro em casa tende a ter mais facilidade de ter sucesso do que quem não tem essa circunstância. Eu não sei.
Às vezes o cara vem de uma família milionária completamente desequilibrada. Às vezes ele foi criado domesticado, numa circunstância de achar que ele é melhor que os outros, pisando nos funcionários, no empregados da casa dele, fazendo mal, criticando, e aprendeu que aquilo é normal, e aí ele foi domesticado. Não sei. Tudo são circunstâncias. O que vai determinar quem você é. O que determinou quem você é hoje foi a forma como você agiu e decidiu diante das suas circunstâncias. Mas é o que você vai fazer daqui para frente, diante das circunstâncias que você vive hoje, que vai determinar quem você vai ser no próximo trecho da tua jornada. Não aceite que você seja guiado pelas suas circunstâncias. Circunstâncias são só circunstâncias. O que determina quem você é como você se porta diante das suas circunstâncias.